foi que o Engenheiros do Havaí, em 88, eles estavam no auge da sua carreira, assim, público, lotando estádios, ginásios e tal. E foi agendado um show aqui no campo do Carlos Renault, hoje onde o Brusque joga. Depois do show, o pessoal veio tudo pro Amarelo 20. Aquilo se tornou um formigueiro. E a mulher trabalhava na cozinha, que era a nossa cozinheira, ficou ruim. Quando eu vi aquele multidão de gente e eu sozinha na cozinha com uma ou duas empregadas, aquele me deu um branco e caí. Aí outro garçom faltou e só eu trabalhando sozinho. De repente me chamam, eu estava no caixa, me chamam, Rogério, a dona Laura está passando mal. Eu sei que eles me carregaram dali. Que o Engenheiros do Havaí, em 88, eles estavam no auge da sua carreira, assim, público, lotando estádios, ginásios e tal. E a gente sabia que após o show, o bar seria invadido. O Amarelo 20 bombava. Meu Deus, e como? Bota bombar nisso. E a gente se preparou, dizia, olha, amanhã todo mundo chega cedo, tal, que a gente vai ter uma invasão de pessoas da região toda e o bar vai ter que ter estrutura. Era coisa fora do comum. Normalmente eles chegavam às 5, 5 e meia, os garçons, a cozinheira, para ajeitar tudo e tal. Naquele dia, o casal, que um era garçom e a outra era auxiliar, não vieram. Então só teria uma na cozinha. E não deu outra coisa. Quando terminou o show, foi uma invasão incrível de gente querendo tudo ao mesmo tempo, e a coisa estava fluindo do jeito que era possível, né? Nós com menos pessoas atendendo, a cozinha com uma só. Eu fui lá, olhei para ela, não entendo nada de medicina, liguei para meu pai que era médico. Ele pegou e chamou o Dr. Moldes para olhar a mulher que estava doente. Ele levou meia hora para chegar de tal movimento na rua, pessoas, carro, era uma coisa incrível. Ele chegou aqui. Aí pegou e disse, vamos levar ela para o hospital, que eu acho que ela está infartando. Pode ser que seja um tipo de infarte, mas eu acho que mais era nervoso de ver aquele multidão e eu não dar conta daquilo. Eu sei que aquele dia eu não estava boa. Eu sei que quando eu vi, eu estava no chão e eles me arrastando assim que nem uma panela lá. O que eu fiz? Peguei a dona Laura e levei para o hospital evangélico. Nesse momento, o bar ficou sem caixa, sem cozinheira, sem garçom. Alguns amigos, pessoas conhecidas, foram ajudar, socorreram na cozinha, socorreram no caixa e tal. E eu fui para o hospital e fiquei lá até que ela pudesse, olha, ela está sob controle e tal, pode voltar porque não tem mais o que fazer aqui. Aí nisso veio os Engenheiros do Havaí, acabou o show lá, vieram para o Amarelo 20. Aí foi aquela muvuca. Aí vieram no Amarelo 20, deram uma palhinha de umas 3, 4, 5 músicas. E todo mundo adorou. O Zeca descobriu hoje porque na época ele foi para o hospital e ele não estava no Amarelo 20. Quando eu voltei, eu realmente hoje não sei o que se passou. E para nós sempre foi a vida mais importante, né? A saúde mais importante. E a dona Laura, naquele momento, era muito mais importante que qualquer caixa. O Amarelo 20 para nós era uma farra, foi das coisas melhores que nós trabalhamos tudo junto. A marca até hoje, se pudesse voltar a trabalhar e tiver força, eu voltaria com a mesma turma que trabalhava comigo. Foi encomendado a nós, eu tinha escritório de arquitetura juntamente com o Fernando Marques, que era meu sócio, né? Fazer um projeto para um restaurante, choperia de alto padrão. Esse projeto foi encomendado em 86 e o bar foi construído em 86 e funcionou até 87. Quando foi encerradas as atividades, eu e meu sócio pensamos, poxa vida, a gente está aqui, não tem muito o que fazer, a cidade realmente não oferece grandes alternativas de cultura, de música e tal. Quem sabe a gente pega esse espaço que está pronto e a gente começa a fazer um espaço cultural. E eles, não, vamos encarar. Daí falamos com o proprietário e tal, ele liberou e o Amarelo 20 foi reaberto como bar numa terça-feira de fevereiro de 88 e foi encerrado no dia 24 do mesmo ano com uma festa de Natal. Onde era o Amarelo 20, hoje aqui é a Mega Motos. Foi aqui que eu comecei praticamente a trabalhar de garçom, na época que era restaurante, depois fechou, ainda o Zeca abriu uma choperia e fez o ponte da cidade. Na época, né, no ano de 88, eu tinha 15 anos, tal, estudava aqui no Feliciano Pires, aqui perto, mas logo a galera meio que adotou o bar e começou a ter aquelas baladas quinta-feira, sexta-feira, e sempre eu saía do colégio, parava aqui. Isso aqui quando abria às 6h30 da tarde, meu amigo, isso chegava, final de semana chegava da fibra, ali era o NPS ali atrás, isso dobrava de tanta gente que vinha, mas só que também era tudo bem organizado.
E era gente que não acabava mais. Tanto que lá no outro lado da rua, tinha gente que ficava sentado lá, fazia de casa um banquinho, e o Zeca, olha, não quero que venda bebida no outro lado da rua. Mas eu vendia e pronto, mas nunca ninguém saiu sem pagar. Eu nunca gostou que vendesse cerveja no outro lado da rua, mas eu era teimoso para vender, vendia mais, né? Ganhava comissão e queria vender. Paralelo a isso, começou a ter o crescimento da cena de rock na cidade, das bandas. E toda quinta-feira, quase sempre que o bar estava aberto, eu estava aqui. Mas assim, logo começou a ter os shows, né? Os shows das bandas de São Paulo, e não demorou muito também, a gente começou a tocar no bar. Shows nossos, né? Eu toquei aqui 3 vezes, né? Da Besta, que foi a minha banda de punk rock da época ali da cena. Então aqui teve shows desde música clássica até punk rock. Várias vernissagens, quarta-feira com sopa de siri e bossa nova. Enfim, foi um ano de muita atividade, de muita dinâmica. E eu também tenho que citar muito o casal Cláudia Bia e Luiz, que foram os parceiros que possibilitaram os shows nacionais. Que eles tinham um fanzine contra a corrente, tinha um programa na rádio e tinha os contatos com as bandas de São Paulo. Quando começou a ter os shows, o primeiro show que eu lembro, que foi um show muito legal, que foi do Devotos de Nossa Senhora Aparecida, que é a banda que está em atividade até hoje, tocou aqui em abril daquele ano. E foi um show maravilhoso, casa cheia, não se cobrava ingresso, gente até lá fora, aquela coisa toda. Para ter uma ideia, assim, na época que a gente abriu o bar, não tinha nenhum músico profissional de blues, ninguém que tocasse um violão na noite. A gente conseguiu um músico de São Francisco, que tocava numa banda profissional de blues, que é a banda SA, o Brás, que começou tocando guitarra sozinho. E depois com os shows nacionais, a pivetada, a garotada começou a se empolgar com o rock, com as pessoas que vinham de fora, com as bandas e tudo mais. E isso aí foi criando uma motivação para que várias bandas nascessem naquele ano. E o espaço era aberto, ali naquele espaço ali, que era o palco montado. Então, assim, as bandas locais, que tinham a faixa de 15, 16 anos, eles tocavam à tarde, domingo à tarde, com músicas autorais. Isso é outra coisa que sempre foi muito da nossa parte. Incentivar pessoas que criam. E na época, na verdade, eu já tocava e no início do ano eu já estava ensaiando com a banda que ainda não tinha nome, né? Mas depois nós tocamos aqui também no Rock Início 2, foi nesse palco aqui, no domingo à tarde, então, pô, nada para fazer na cidade, a galera passava, tinha gente, divulgação, deve ter dado, sei lá, 700 pessoas. As pessoas começaram a se engajar nessa proposta de ter um espaço alternativo, ter um espaço aberto. Vinha no mínimo galera de Blumenau, Jaraguá do Sul, Floripa, que vinha porque o bar era conhecido, tinha uma divulgação e aqui em Brusque tinha essa cena forte, então a galera vinha pra cá. O Edson, que era uma música incrível, ele foi um dos responsáveis pelo punk no Brasil, a banda dele até hoje está nativa, é considerada uma das melhores do Brasil, sem dúvida, e a gente trouxe para fazer um show na FIDEB, Cólera, que eles eram muito amigos do Luiz, a Bia e tal, e eles tinham uma banda alternativa que tocava rockabilly, e eles, a gente pode fazer uma dobradinha. O Cólera toca na FIDEB e a gente toca com o Billy Mobile o nosso rockabilly. Beleza. Eles vieram, foi um sucesso, eles gostaram demais de ter tocado aqui. Disse, vamos repetir isso aí. Nesse meio tempo, outras bandas começaram a vir. E como São Paulo, apesar de ser a capital da cultura e tudo mais, tá, o ABC também, lá tinha poucos espaços para esse pessoal novo, né, tocar. Então, começou a circular, lá tem um espaço legal em Brusque e tudo mais, fala lá, entre em contato. Quando o Billy Mobile voltou, ele disse, Rogério, isso aqui é incrível, isso aqui é a capital do rock do Sul, cara. Não tem nenhum lugar que tenha esse movimento tão legal e que as bandas querem vir tocar aqui. E isso ficou, e foi circulando de uma maneira silenciosa, porque a gente não sabia, ele falou para mim, mas ficou ali. Um dia, a Folha de São Paulo entrou em contato para vir fazer matéria aqui. Passaram a tarde aqui conosco, um sábado à tarde, entrevistando a galera, pegando os depoimentos. Fez a reportagem chamado O Templo do Rock no Sul. Então, era uma cidade pequena, mas que tinha essa projeção, né? Até hoje, né? Agora saiu recentemente o livro Capital do Rock, né? Do Charlon Renzi ali também, documentando isso. Então, sem dúvida, cara, foi um bar assim, eu até sempre costumo lembrar e dizer que aquele ano foi um dos mais marcantes da minha vida. Sempre a adolescência marca muito, né, pra gente, embora eu sou músico até hoje e tal, mas o bar teve uma importância fundamental nessa coisa de ser o espaço que possibilitou, assim, a cena de rock de Brusque, de receber, né, as bandas de fora e as bandas daqui e a galera de fora, né.